Oi! Vamos começar essa live com o tema Como se relacionar com pessoas bagunceiras. Simples assim. Ai, vamos chegando. Boa noite, amada. Nossa senhora, hein? Eu tô ouvindo aqui um mantra que eu escutava quando eu estudei Yoga em Rishikesh. Não sei se tá dando pra ouvir. E esse mantra, ele tocava sempre na rua. Eu lembro que era uma rua gigantesca, assim, sabe aquela rua que não acaba nunca? Uma rua gigantesca. E aí todo dia eu ia, né, pro meu hotel e pro centro do yoga, passando por essa rua. E esse mantra tocava no final da tarde. Tenho maior carinho por esse mantra. Vamos aguardar a galera chegar. Como vai ser hoje, hein? Você já quer entrar, amada? O que você acha? Dá, não dá? Esse som é muito um instrumento, né, que eles usam. Não sei se é não sei se é um acordeon. Tem um nome. Agora eu não lembro. Então vamos. Vamos lá. Nossa, eu já até esqueci como é que faz pra convidar a gente. A pessoa faz tempo que não faz uma live mesmo, hein? Pronto. Chegou! Aí. Aí. Tanto tempo, até esqueci como Ai, é. deixa eu pegar meu fone. E aí, amada, como você chega nesse encontro de hoje? Estamos aí, né? Estamos aí entrando. Fiz um chazinho também. Ai, A que gente chá bom, de né? hortelã hoje. Para processar as emoções. Inclusive, já vamos até começar a falar, né? Oi, André, tudo bem? Bem-vindo. O Marcos também, bem-vindo. Boa noite, Mauro, Bom, por que essa live? O que está André. acontecendo, né? Ali foi uma das pessoas que entrou na minha vida há muito tempo, bem no comecinho, quando eu ainda estava entrando nesse caminho do desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e tal, né? E ali, com seu talento da numerologia, né, me trouxe muitos presentes na época. E aí, passado um tempo, né, a gente seguiu os nossos caminhos, a gente se encontrou, seguimos os nossos caminhos, fizemos nossas experimentações, eis que a gente se reencontra para trilhar um caminho juntas agora, né? O caminho do Alcateia, que é uma rede que nós temos, que é um grupo terapêutico, por assim dizer, né? E lá dentro a gente trabalha as temáticas do ser, focando principalmente na cura, né? Na cura das nossas emoções, na cura da nossa mente, dos nossos pensamentos, né? Na cura espiritual também, porque não assim dizer, a gente traz todas essas temáticas lá para dentro. E como que isso se dá? Se dá por meio da conexão com a natureza. A gente acredita muito que se conectar com a natureza, honrar os nossos ancestrais, honrar o nosso passado, trabalhar a nossa criança, traz pra gente a cura que a gente precisa, para qualquer coisa que a gente precisa, né, amado? E eis que agora, né, recentemente a gente falou, e por que não a gente levar um pouquinho do Alcateia lá para fora, né? E aí surgiu, a gente retomou esse projeto da fogueira, que foi um evento que aconteceu um tempo atrás, né? Um evento que foi o pré-lançamento do Alcateia de Inverno. E aí a gente resolveu retomar essa fogueira com esse intuito de sentar aqui juntas, como se fosse um encontro, uma fogueira mesmo, e ali conversar, discorrer sobre temas que tangem o nosso ser dentro das temáticas do Sol e do contexto da Lua, né? Então, agora ali vai até explicar melhor, vai fazer essa contextualização melhor, né? Mas as nossas lives, esses encontros da fogueira, eles estão conectados com esse ritmo, né? Então, o Sol, ele está em Virgem. Quais são as temáticas de Virgem, né? Organização, saúde. E a Lua, hoje, nesse exato momento, está cheinha lá no céu, né?
E qual que é qual que é o fluxo disponível para a gente agora, né? O que a maioria das mulheres, principalmente, né, estão sentindo, né, rolar? Essa coisa de ir para fora, de sentir mesmo, sabe? A gente tá mais para fora, a gente quer conversar, a gente quer trocar, a gente quer celebrar. Então é um momento de a gente olhar para as nossas relações, porque só há troca quando nós nos tocamos, quando nós nos encontramos, quando vocês estão aqui, né? Isso é a troca. Então, bem-vinda à primeira live da fogueira, né? Dessa fogueira que a gente está montando especialmente para nos conectar com esse ritmo da natureza, né? Por meio do sol e da lua, né, Li? Agora, bem-vinda, amada! Fiz a introdução. Obrigada, Kézia. Nossa, é sempre muito bom estar aqui. Eu sempre tive um desafio, assim, de colocar a cara na frente de uma câmera, de falar em público, mas com você é sempre tão fluido, né? E com pessoas tão maravilhosas aqui também assistindo a gente, pessoas que fazem parte da minha vida, né? Então, eu fico muito, muito à vontade para a gente falar sobre esse tema. Então, hoje a gente vai justamente começar, né, um ciclo aí de Virgem. O que é Virgem? A gente está falando agora de posição de Sol. Então, o Kézia estava dizendo, a gente se conectar com essas energias que estão ao redor da gente, as energias naturais, as energias da natureza, traz para a gente um realinhamento, né? E a cura física, emocional, mental, espiritual. Mas é esse realinhamento que vai trazer a cura para a gente. Não adianta a gente acreditar que as doenças vão sumir do planeta enquanto a gente estiver nessa loucura, que é a vida hoje, né? As pessoas estão desconectadas, trabalhando de madrugada, trabalhando dia e noite, trabalhando, não desconectando nem um minuto, não se conectando com emoções, não se conectando com o espiritual, só vivendo no físico, né? E isso é uma doença, isso já é uma doença, né? Então, a nossa cura começa por essa reconexão. E aí, a gente está trazendo nessa sequência, né, a temática de como está o Sol e como está a Lua. Então, a gente está se baseando aqui na astrologia, né, para falar um pouco do Sol, né, no movimento dos astros no céu e de acordo com as constelações. Então, o Sol agora, ele entrou em alinhamento com a constelação de Virgem. Então, isso tem um significado, um simbolismo para a gente. E a Lua, ela entrou na sua fase crescente, né? Está no meio agora da fase crescente, da fase cheia. Então, isso também tem um significado, né? Que a Kézia falou já, das emoções, é o momento de celebrar, de estar junto, de se relacionar. Mas com o tom do Sol, né? Então, vamos falar um pouco hoje sobre um tema que tem a ver com essa energia, que é a energia de Virgem, que é a energia que está sendo iluminada pelo Sol agora, que fala sobre bem-estar, a nossa rotina, né? É um signo, as pessoas de Virgem são pessoas muito, é um signo de terra, né? Então ele traz essa consciência do trabalho, de trabalhar, de ter as coisas organizadas, estruturadas. O virginiano é aquele que gosta de tudo certinho, né? Então, aqui a gente não está falando do virginiano, mas a gente está falando da energia, que é o que se manifesta através de um virginiano. E essa energia está disponível agora para todos, né? As crianças que nascerem agora nessa época, todas vão ser virginianas, todas vão vir com essa energia do Sol. Então, é uma energia que está disponível agora nesse momento. E essa energia da organização. Por isso o nosso tema da nossa live, como lidar com pessoas bagunceiras, né? Então, já entrando no sentido de a gente olhar, né, para a gente e para as nossas relações, usando esses dois temas, o tema de relacionar-se, que tem a ver com a Lua, e o tema de Virgem, que é a organização. Mas aí acho que era legal a gente perguntar para quem está assistindo aí, né, na sua casa, quem que é o desorganizado? É você que é desorganizado? Ou é seu filho, marido, esposa? No meu caso, enquanto vocês vão respondendo, no meu caso, o meu marido, né? De vez em quando, eu tomo o lugar da bagunceira em alguns espaços, em alguns ambientes. Aí eu sou a bagunceira, mas na maior parte do tempo, estou eu aqui plena, limpando e arrumando as coisas do meu marido, que só faz bagunçar. E você, Li? Eu aqui em casa a gente tem a Vitória, né? Minha enteada, filha da Lê. Ela é bem bagunceira, mas a gente tá, assim,
com certos acordos, né? Umas certas coisas que, Sim. inclusive, coisas que eu vou falar aqui hoje, a gente conseguiu se alinhar, sabe? A gente consegue conviver bem, apesar de ela ter a baguncinha dela lá, né? A gente tem uma boa convivência, vamos dizer assim. Mas eu sou o tipo virginiana, viu? Então eu sou o tipo que gosta de tudo certinho no lugarzinho. Eu não gosto de ver uma sujeirinha em cima da mesa, roupa jogada, louça sem lavar. Então Nossa. tudo isso me incomoda muito, né? E foi um desafio para Que mim aprender a interessante, né? conviver. O incômodo. O que incomoda a gente, né? Porque a gente primeiro perguntou sobre quem incomoda. É muito mais fácil a gente começar por quem incomoda, né? Muito mais fácil a gente achar essa resposta. Só que aí depois a gente pode até ir um pouquinho, dar um passinho mais, né? E se perguntar, tá, mas o que me incomoda nisso tudo, né? Além da pessoa, aí você vai trazendo as imagens, né? Como a Liv foi trazendo, né? A roupa na cama, mesa suja, não consigo ver as coisas fora do lugar, né? O que mais incomoda vocês? E lembrando que nós, até o final da live, a gente vai passar 10 dicas de como se relacionar melhor com pessoas bagunceiras. Então, assista até o final. E essa live, ela vai ficar salva só por 24 horas, amada. Por quê? Porque a gente tem uma tendência, né, de deixar para depois. E aí, esse deixar para depois, quando o ser humaninho, né, não tem prazo, ele acaba postergando. Depois eu vejo e acabo esquecendo. Então, por amor a vocês também, inclusive, a gente está fazendo isso de deixar salvo por 24 horas. Tá bem? Somente por 24 horas. E aí? E aí? Sim. Já tudo limitado, né? Ó, a Lê falou aqui que quem é desorganizada é a filha dela, que é a minha enteada, que é a Me Vitória. confirmou. Então, pra você ver que não sou só eu que Confirmou. Agora, falando um pouco de mim, assim, eu acho que o que me incomoda nesses acontecimentos, quando eu vejo as coisas jogadas, bagunçadas, assim, é porque a sensação que eu tenho é que eu tô bagunçada. Se o meu ambiente externo tá bagunçado, é como se eu tivesse bagunçado. Então, eu tenho uma necessidade de ter tudo em volta de mim organizado. Talvez isso tenha a ver com a maneira como eu fui criada, né? Minha mãe era muito, muito rígida com limpeza, com organização da casa. Mas eu acredito que também tem a ver comigo mesmo, sabe? Tem a ver com a minha constituição. Quando eu preciso fazer algo que precisa de organização mental, eu organizo minhas gavetas primeiro. E o contrário funciona também. Sem dúvida. Você sabe que eu fazia uma coisa na viagem, né? Eu tirei um ano de sabático um tempo atrás. E quando eu entrava num estresse muito grande, sabe quando você tá perdidaça? Tipo assim, uma sexta-feira à noite, você não quer sair, você não quer fazer nada, mas você também não quer ficar, você não tem pra onde ir. É aquilo ali, sua vida, né? Você olha assim pra vida e fala, ai, o que eu tô fazendo aqui? Eu lembro que eu pegava a minha mochila, né? Ela era uma mochila de 60 litros, né? Bem grandona, assim. Eu colocava ela em cima da cama, eu tirava toda a roupa e colocava toda a roupa de volta, organizando item por item. Gente, era um processo terapêutico, sabe? Você falando agora das gavetas, me veio essa imagem, né? O que a gente hoje usa no nosso físico com essa ideia de estar reorganizando dentro, né? Eu mesma, eu contei um case de viagem, né? Mas aqui no dia a dia, eu sinto que quando o chão tá sujo, eu tô vendo mancha no chão, eu fico, puxa vida. E aí, eu fico fazendo testes, né? Pra ver o que casa mais, o que encaixa mais. Teve uma época que como eu era virginiana, assim, sabe? Eu não conseguia, eu levava 2 horas por dia limpando a casa. Simples assim. Aí teve uma época que eu falei, não, eu preciso me desprender disso, né? Aí eu vou agora ir pro outro oposto. Não vou fazer nada por 3 dias. Nossa, eu quase morri. E aí eu vi aquilo assim, sabe? Eu fazia só o essencial, sabe, Li? E aquilo foi me dando uma agonia. Até que eu encontrei um horário legalzinho de organizar as coisas antes de começar a trabalhar. Porque parece que quando eu tô mexendo aqui na matéria, realmente algo em mim está se mexendo também. E é energético também, né, gente? Porque na hora que você, por exemplo, tá varrendo a casa, você tá movimentando, o seu corpo, você tá movimentando energia. Então, por isso que também a gente tem essa sensação. Tô mexendo no externo e tô organizando, para mim, as minhas emoções, né? O meu sentir. Muito ligado. Bem-vindo todo mundo que chegou agora. Bem-vindo a essa live. Que mais? Pessoal. É isso mesmo, sabe? Eu acho que, assim, independente de quem é o bagunceiro, né? Aqui, quem estiver assistindo a gente, se você é o bagunceiro ou se você é o organizado,
esse relacionar-se, né, de uma pessoa organizada com uma pessoa bagunceira é um grande desafio. Quem é organizado chega a sentir no corpo, né? Porque às vezes eu começo a sentir assim que tá tudo rígido e eu fico assim, no caso da Vitória, às vezes quando ela deixa alguma coisa, a minha vontade é eu ir lá e arrumar, né? Mas aí me veio uma coisa assim, não, se eu arrumar toda vez, então eu não vou estar ensinando nada para ela. Então é um esforço, assim, né? O tempo todo de segurar, né? Então isso acaba doendo no corpo. Então, mas então, né, o que eu vou fazer? Eu não tenho outra opção, né? Eu tenho que conviver com a pessoa que é bagunceira. Então, a gente vai trazer aqui algumas dicas, né, de como lidar com esse tipo de situação, algumas coisas que eu, inclusive, faço no meu dia a dia, que você, né, que inclusive faz no seu dia a dia. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter consciência, agora falando um pouco de mentalidade, né, é que a gente não muda ninguém. A gente não consegue mudar o outro. O que a gente consegue mudar é a nossa reação, é o que a gente faz quando o outro faz certo tipo de coisa. E é através da nossa mudança, talvez o outro mude. Mas talvez ele não mude, né? Aí se ele não mudar, aí é outra história. Mas assim, quando eu mudo a minha reação, a tendência é que o outro mude também. Mas a gente não pode mudar esperando que o outro vai mudar. A gente tem que mudar pela gente mesmo. Né? Então, eu até queria contar um pouquinho aqui da minha história, né? Porque antigamente, eu acreditava que eu nem conseguiria casar, que eu nunca conseguiria morar com outra pessoa. Que seria algo tão desafiador para mim conviver com a desorganização de outra pessoa, ou a organização de outra pessoa diferente da minha, que não seria possível. E muito menos ter filho. Então, um adolescente em casa, então, era uma coisa para mim inimaginável. Então, eu percebi que aquilo realmente não estava me ajudando a evoluir como pessoa. Eu me isolar do mundo e não me dar a oportunidade de conviver com pessoas diferentes de mim estava me impedindo de evoluir nesse sentido na minha vida, de me relacionar. E então eu comecei a tentar, né? Então, fazer acordos, conversar, né? Ouvir também o ponto de vista do outro, abrir mão, fazer concessões. Então, a minha mudança fez com que fosse possível eu conviver com pessoas hoje, uma pessoa que é bagunceira. Ela, dentro do universo dela, para mim, ela é bagunceira. Para ela é organizada. Para as amigas dela, ela é super organizada. Em comparação com as crianças da idade dela, ela é super organizada. Mas para mim, ela é bagunceira. Então, isso é um ponto de vista, né, que a gente acaba nutrindo. Então, eu acho que isso traz um pouco também, assim, de mentalidade, né? O que para mim é mais bagunçado, às vezes para o outro é super organizado. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Inclusive quando a gente vai dialogar. Você é muito bagunceiro, né, Thiago? Não, eu não sou, não. Não sou. Eu só sou bagunceira na casa da minha mãe. Ali também é super bagunçado. A gente tava falando sobre isso hoje das viagens, né? Eu falei, não, cara, na viagem, para eu me sentir em casa na viagem, eu preciso limpar um pouquinho, organizar as coisas como se eu estivesse em casa, sabe? Eu faço daquele lugar a minha casa, né? Agora, eu tenho um problema terrível, que é quando eu chego na casa dos meus pais, que eu vou dormir no quarto da minha irmã. Cara, minha irmã quer morrer comigo. Tipo, gente, eu não sei o que acontece comigo. Eu pego as roupas, deixo tudo que eu não faço na vida, que eu nunca fiz, eu faço com a minha irmã, tadinha. Estou estudando isso. Mas você sabe que isso que você trouxe, né, Lia, até dá um gancho bem legal pra gente entender o ponto da live, né? A gente colocou aqui no título como se relacionar com pessoas mais bagunceiras, né? Pessoas bagunceiras. Só que, na verdade, isso daqui é uma pegadinha. Porque a gente tem que aprender, né, a se relacionar, a gente se relacionar com essa pessoa, né? E não é só tipo assim, como que eu faço para aturar isso, né? Não, é como que eu faço para lidar com isso um pouco melhor. E aí a gente aprende a lidar com isso quando a gente vai entender o nosso comportamento, os nossos gatilhos, a forma como a gente reage, né? E aí até entrando numa segunda boa prática, né? Porque ali trouxe bem essa coisa da empatia, né? Poxa, como que é, né? A pessoa, né?
ela é até boa para a idade dela, ela até que se organiza para a idade dela, né? Caramba, eu preciso ser mais amorosa, porque ela ainda é organizada, se for olhar a média, né, das pessoas. E aqui me traz muito a questão do momento, né? O que acontece aqui, de trabalho interno meu, é a questão do momento certo para falar. Porque às vezes a gente já tá puta da vida, a gente já tá com raiva, aí chega ali a bagunça, você fala, meu, a pessoa tinha que ter arrumado, ela não arrumou, o que tá acontecendo? Uma falta de respeito isso aqui. E aí o que acontece? Você chama a pessoa na hora que você tá fritada, digamos assim, e aí acontece a briga. E aí da briga não sai nada, porque aí vai ficar um resmungando, o outro se defendendo, e um atacando e o outro se defendendo, e é isso aí que vai ser, né? O meu relacionamento ficou por anos desse jeito, passou anos desse jeito. Recentemente que eu comecei peraí, não adianta conversar sobre isso brigando, né? Agora o que eu faço? Eu espero o fogo baixar, aí eu chamo ele e falo, então, sabe aquele dia que você fez tal coisa, aliás, que você deixou de fazer tal coisa? Poxa, pra mim é tão importante aquilo. Sabe, é tão importante aquilo. Nossa, eu me sinto tão amada quando você lava a louça pra mim. Aí ele vem com umas gracinhas de que, você fica feliz quando eu sou seu escravo, né? Quando eu fui limpar a casa, lava a louça, não é mesmo? Mas aí a gente entrou num terceiro ponto, que foi essa questão dos acordos, né, Li? De ter acordos bem estabelecidos. Porque se a gente tem acordos bem claros, bem estabelecidos, a gente não precisa ter essa conversa, sabe, de uma forma do nada. Tipo assim, nossa, mas da onde você tirou isso? Que tá, tipo assim, sabe? Tipo de outra volta, né? Como assim, né? Não. Quando você tem um acordo, a pessoa vai lembrar, puxa, é verdade, eu deixei de fazer o negócio que a gente já tinha combinado. Então é meio que você tá um passo à frente, né, amada? Sim, trazer, né, essa questão dos acordos, para mim, viu muito aquela situação, aquela comparação do Sim. lar como uma empresa, né? Porque, assim, dentro de uma empresa tem vários setores, né? Tem o setor da faxina, que vai fazer a limpeza da casa, que vai tirar o lixo, tem o setor da alimentação, que vai fazer comida, tem o setor que lava louça, tem o setor que lava roupa, tem o setor que faz compra. Então, assim, também isso é importante, né, de deixar claro que existem vários papéis dentro de uma casa e não pode ser de uma pessoa só. Porque se for de uma pessoa só, ela vai ficar sobrecarregada, né? A gente vê muita mãe, assim, né? Aquela mãe que faz tudo dentro de casa, ela cuida de tudo, ela marca médico, ela leva a criança na escola. Então, assim, por quê? É como se fosse o dono da empresa fazendo tudo. Ele não tem ninguém trabalhando com ele, né? Ninguém ali tá sendo funcional. Então, eu acho que fazer esses acordos, dialogar e delegar, sabe? Então, trabalhar muito a comunicação também para ver essa delegação, né? Aqui funciona mais ou menos, mas agora a Vitória ela tem uma planilha de mesada. Então, assim, a gente planifica ela por coisas que às vezes ela faz. Então, ela tá aprendendo. Né? E ela quer limpar a casa inteira, ela quer lavar a roupa de todo mundo, eu não deixo ela ficar fazendo tanta coisa, mas, assim, tirar o lixo, deixar o quarto arrumado por tantos dias, então a gente usa muito isso. São acordos e ela tá ganhando, ela tá aprendendo a lidar com o dinheiro dela, ela tá aprendendo a gerenciar, e tem o que ela perde também, né? Então, assim, se ela deixar a louça suja na pia, ela perde, tipo, não sei se é 5 ou 10 reais. Se ela deixar roupa espalhada pela casa, ela também perde, né? Então vai descontando na planilha. Então, para criança, É uma gamificação da vida, né, da criança. Você vai aprender no jogo. Vamos jogar. Vida real agora, né? Isso, exato. Acaba sendo divertido, né? E às vezes quando ela quer as coisas, ela fica assim, nossa, o que que eu preciso fazer para ganhar tanto? Porque eu fiz o cálculo de tanto. Ela gosta de livro, né? Então eu quero comprar um livro tal. E quanto fica o frete, ela calcula tal. Ah, o que que eu preciso fazer? Então eu preciso tirar o lixo tantas vezes, preciso limpar o banheiro tantas vezes, sabe? E é legal. Ela tem 12 anos. Com ela isso funciona. Né? Perfeito. Dependendo da idade da criança. Você sabe que isso me traz também o questionamento, né, dos limites, né, amada? Por quê? O adolescente, ele precisa da bagunça, né, também. A gente precisa da bagunça, não é só o adolescente, é que a gente tá falando dela, né? Mas a gente precisa, como um todo, ter esses limites de até onde eu posso ir, até onde a pessoa pode ir, até onde ela pode falar mal ou reclamar, né? Como que funciona esses limites, assim? Então,
Aqui eu posso falar um pouco da minha experiência com a minha enteada, né? Tá no lugar de filha, e da minha irmã, com quem eu convivi durante muito tempo. O que sempre deu certo foi delimitar espaço. Ó, então, aqui dentro desse quarto é o meu espaço. Dentro do quarto dela, ela tem o espaço dela. E aí a gente tem o espaço compartilhado da casa. No quarto dela, ela faz o que quer. No meu quarto, eu faço o que eu quero, organizo do meu jeito. No espaço compartilhado, a gente tem acordos. Então, isso já delimita, né? Eu não fico entrando lá no quarto dela, às vezes eu preciso, né? Chega certos momentos, assim, que tem pilha de louça lá dentro, aí eu preciso intervir. Então, isso acontece às vezes. Mas é raro eu entrar, fuçar, mas não faço isso. Eu deixo a organização dela lá, ela pode fazer o que ela quiser. Mas do resto da Nossa, casa, isso é tão a gente importante, né? segue os acordos. Né? Se não É muito cumprir os acordos, importante, vamos amada, porque cobrar. eu com o meu marido, né? Eu tenho um escritório onde ele nem chega perto aqui, né? E ele tem o escritório caverna dele, que quando eu entro, eu quero morrer, assim, sabe? Meu, Deus do céu. Aí eu passo lá uma vez por semana, 2 vezes por semana, para dar uma limpada, assim, para ver se, né? Mas ele fala, não mexe, não mexe, porque aqui tá super organizado. E aí a gente entra, né, no olhar do outro, né? Meu Deus, isso aqui para ele é organizado, que interessante dele. Né? E aí a gente volta lá para o começo da primeira boa prática da live, né? Cara, empatia, ele tem um sistema de organização, ele teve uma criação diferente da minha. Né? Então, a gente vive de formas diferentes. E aí a gente vai separar por conta disso? Não dá. Então, todas essas boas práticas que a gente está trazendo serve justamente para a gente conseguir conviver melhor, né? E sem cancelar essas relações, sem divorciar, sem ter uma relação abusiva, né? Agressiva com os filhos e por aí vai, né? O que vocês estão achando, amadas? Vocês que estão aqui com a gente, como é que vocês estão? Como que isso está reverberando para vocês? A Cris está aqui com a gente. Melo. Tem um tempão que eu não vejo ela. Ele está aqui. A Lê tá... A Giz Melo. A Lê, ela tá rindo, né? A gente tá falando. Tadinha, pegou de cobaia. Guilherme que não me escute, ele tá bem longe de mim. Não, Vitória também não. Mas olha como que bom, né, gente? O tema da live é, de novo, como se relacionar com pessoas bagunceiras. A gente acha que é sobre eles, mas é como a gente está reagindo com isso, né? Por meio deles. Olha que presente eles dão pra gente todo santo dia, quando a gente quer morrer, né? Ali mesmo me falou isso esses dias e falou, nossa, amiga, você tá com um baita presente aí, porque você tá tão puta com ele, né? Você tá tão estranho. Meu, um baita presente, vai sair um baita presente dessa história. Eu falei, vai sair, vai ter que sair para aproveitar esse tempo, essa energia aqui. Mas é um presente mesmo, sabe? Que o outro tá dando presente, porque a gente só evolui no conflito, né? Sim. Não é no confronto, mas é no conflito. O conflito é quando eu quero uma coisa e o outro quer outra coisa. Isso gera um conflito, né? Então, assim, nesses conflitos a gente aprende a se relacionar. E a gente não tá aqui no mundo para viver sozinho, senão a gente teria sido jogado sozinho aqui, né? Mas não, olha quantos seres tem em volta da gente. Então, justamente, o relacionar-se é o nosso grande desafio, o nosso grande aprendizado. Se a gente é a primeira pessoa que apareceu, eu não consigo me relacionar com ela, bagunceiro demais, não quero. Isolo da minha vida, me separa. Não, bagunceiro demais, esse filho eu não quero. Então, não tem essa possibilidade. A gente tem que aprender. E por isso que essa live é uma pegadinha, né? É aprender a lidar com a gente mesmo. Aprender a conter os nossos impulsos. Aprender a se relacionar melhor com as pessoas, né? Então, acho que... Perfeito. E agora chegou o momento mais esperado dessa live, que são as 10 dicas, as 10 possibilidades de coisas para a gente fazer, para a gente praticar, para a gente sair dessa live e já ter algo para fazer, sabe, gente? Aqui, esses encontros, primeiro, nós queremos que seja muito prático, muito tranquilo, né? Então, assim, não vai ser 1 hora de live, às vezes pode chegar a ser, dependendo do tema, mas o nosso intuito aqui é trazer essa consciência para você sair desse encontro e fazer alguma coisa a respeito desse tema.
né? Então, a gente selecionou aqui 10 dicas de como melhorar, né, o relacionamento com pessoas bagunceiras. E aí, Li, por onde a gente começa? Bom, Tá, vou começar a primeira e você fala a partiu. segunda, tá? Então, eu acho que a primeira forma de lidar com uma pessoa Perfeito. bagunceira é dando exemplo, né? Não adianta nada eu falar pra Vitória aqui, não deixa a louça suja na pia. E é a primeira oportunidade que eu tenho, eu largo louça suja na pia, né? Ou então, não larga sapato jogado na Sim, casa e vou lá e largo meu tênis no meio da sala. Então, assim, eu preciso ser o exemplo para eu poder ensinar o outro, né? Existe aquele ditado que as palavras convencem, sim, mas o exemplo arrasta. perfeito. Então, é exatamente isso. Falar, né? Faça o que eu digo, não faço o que eu faço, mas faça o Sim, que eu digo, eu que eu sim, faço. perfeito. E aí a gente se conecta com o momento. O momento que a gente vai falar. Para quê? Para não brigar, para dialogar, né? E aí com isso você entende qual seria o melhor momento para você poder falar sobre aquilo e talvez não seja na hora que você está sentindo raiva. E aí na hora que você entende, ok, não é agora que eu tô na raiva, o que eu posso fazer com essa raiva? Eu vou gritar na almofada, pega uma almofada e grita. Nossa, eu adoro fazer isso. Parece coisa de doido, mas é sério, isso funciona muito bem. E aí, vai, canaliza sua raiva em alguma coisa, ou então faz, sabe? Faz, mesmo com raiva, pega aquilo ali, faz, sabe? Depois você chama a pessoa, né, e fala, olha, então, né, aconteceu isso não é legal, eu acho que poderia ser diferente. E aí a gente entra na terceira dica, eu vou emendar ali. A terceira dica é sobre as nossas necessidades. Falar sobre Tá bom? as nossas necessidades e não impor algo para ele, né? Então, ele, ela, eu já tô pensando aqui, tô mentalizando o Guilherme nessa live, entendeu? E aí, então, o que você pode fazer, né? Poxa, amor, é o seguinte, aproveita esse momento que você interiorizou aquilo, né? Falou, nossa, tá errado, isso aqui não pode ser assim. Escolheu o momento certo para conversar, chamou para conversar, começa a falar sobre por que é importante isso para você e como você funciona. Não acusando a pessoa, não colocando o dedo, falando, você não faz, você não lava louça, porque você não faz isso. Ai, não gosto, né? Não gosto quando você deixa de fazer isso. Não é só o fato de não gostar, porque para a pessoa, o nosso instinto humano, a gente precisa de fato, de uma justificativa. A gente precisa entender, a gente tem que ter um porquê para fazer alguma coisa. Porque senão a gente não faz, né? Homem, então, nesse Então, então, o que você pode fazer? Você pode comunicar suas necessidades. Olha, eu me sinto, como eu falei, né, já, me sinto muito amada quando você olha para casa e percebe o que precisa ser feito, porque quando você faz algo, quando você pega o copo que estava ali na estante, leva para a cozinha, você está economizando um tempo meu, você está me ajudando. E eu me sinto realmente muito amada quando você faz isso, né? Então entra muitas questões da comunicação não violenta, para quem estuda, já estudou ou quer saber um pouquinho mais como se comunicar. Eu acho que é um super caminho, sabe? Eu acho que todo mundo devia estudar isso, né? Tinha que ter na escola hoje, no ensino médio, porque a gente precisa aprender a se comunicar, não pelas nossas dores, mas pelas nossas necessidades, para o outro ter oportunidade de ter empatia. Ter empatia. Nossa, caramba, é assim que é para você, então, quando eu deixo de lavar louça? É. Caramba, eu não vou deixar mais de lavar louça, né? Qual que é o quarto, Li? Exato. A gente também pode criar as regras, né? Como eu disse, aqui, como eu levo a casa como uma empresa, eu acho que eu tenho uma coisa meio capricorniana de levar a casa, assim, eu gosto das coisas muito certinhas, né? Então eu fiz até um PAP, né? Que é um documento, assim, que tem lá as regrinhas que a gente fez em Sim, comum acordo, assim, não foram coisas que eu falei, ah, isso aqui vai ser assim, acabou. Eu cheguei e conversei, falei, ó, você tá percebendo que assim não tá dando? Então, o que que você acha da gente criar uma regrinha e tal? Aí juntei com a mesada, no caso sim, do adolescente é bom, funciona, né? Então, escrever essas regras e não ser muito rígido também com essas regras, né? Porque tem certos tipos de coisas que não dá, que a pessoa não consegue simplesmente, né? Então, algumas coisas eu não coloquei, por exemplo, como regras dentro de casa. Eu coloquei como bonificação sim, da mesada só. Então, por exemplo, se a Vitória ficar, deixar o quarto arrumado por um certo tempo, mas eu não obrigo ela a arrumar o quarto dela todo dia. O quarto bagunçado me incomoda, sim, mas está dentro do santuário dela. Então, eu criei alguns acordos também em perfeito. relação a isso, né? Lembrar que Exato. combinado não sai caro, né? Aquilo que a gente combina antes, depois fica mais fácil da gente
conversar a respeito Sim. quando não é cumprido, né? Pode falar. E outra coisa Não, também, eu já ia emendar, pode falar. Outra coisa também é envolver as pessoas na organização, né? Porque a gente já falou, né, da centralização. Então, o dono da empresa não pode ser aquele que faz tudo. Então, se o lar ele for visto como uma empresa que tem diversos setores, né, isso claro como uma metáfora, mas enxergando os diversos setores que a casa tem, fica mais fácil de envolver as pessoas, né? Então, assim, olha, eu vou fazer a compra hoje, mas quem vai guardar a compra na hora que eu chegar? Então, aqui em casa a gente tem esse tipo de acordo, né? Eu lavo a roupa, eu estendo, mas eu não gosto de dobrar, então ela dobra. Então, assim, ter esses tipos de acordo, inclusive envolvendo as crianças. Então, tem muitas tabelas que a gente encontra aí no Google que fala, né? Até que idade a criança pode fazer que tipo de atividade, né? A criança já tem capacidade para fazer e desenvolver esse tipo de capacidade, né? Então, eu recomendo aí para quem tem filhos, né? E uma coisa que eu acho muito legal é, assim, pegar um dia da faxina, fazer um sábado, junta todo mundo, vai todo mundo fazer faxina, depois faz um bolo no final, para ficar aquele cheirinho de bolo, de limpeza na casa, sabe? Para gerar uma afetividade com aquele momento, né? Porque, nossa, é tão gostoso quando a gente limpa a casa junto, né? Então, trazer essa, mesmo que inconsciente, né? Principalmente para as crianças, eu acho que é um incentivo, assim, acaba virando uma rotina gostosa da família, e divertido, com música, né? Pode ser Engraçado, de né, amada, diversas que maneiras. a postura que a gente assume frente a isso, né? Você deu um exemplo de postura. Então a gente já pode até entrar na sexta, porque você já emendou duas aí, na sexta dica, que é a postura com que a gente faz as coisas, né? E como que a gente pode tornar aquilo mais prazeroso. Ou um ritual mesmo, né? Então, de manhã, eu fico super bem quando eu começo meu dia já arrumando a casa, já organizando a casa, né? Como que eu posso fazer desse momento um momento prazeroso? Eu posso acender um incenso, eu posso colocar uma música boa para ouvir, uma música que eu gosto para ouvir, né? Quando eu divido as tarefas, né, com meu marido, o que a gente faz? A gente deixa para fazer as atividades também, tipo o dia do faxinão, né? Mas todo dia a gente tem a hora da atividade. Deu meio-dia, ele sai do cafofo dele, ele vem para cá, eu saio pro meu cafofo, a gente se encontra e aí começa a trabalhar, limpar a casa e conversar. Fazer desse momento um momento de conversa também, né? Como ali trouxe esse exemplo, né? Então, um ritual, como que você pode ritualizar, né? E integrar a pessoa ao ponto de vocês fortalecerem o relacionamento de vocês. Por meio de coisas gostosas. Não só, estamos ali faxinando e falando da vida, não. Um momento prazeroso de família, né? E aí, a gente entra na sétima dica, que é sobre usar palavras positivas. Então, quando a pessoa que não tem costume vai fazer, né? Reconheça. Às vezes é isso que tá faltando para a pessoa fazer, sabe? Porque quando você faz, né? É tipo, nossa, a pessoa... E, gente, todo mundo, querendo ou não, todos nós queremos agradar, todos nós queremos reconhecimento, todos nós queremos um elogio de vez em quando, né? Porque isso faz parte do nosso ego humano, é o que é. Então, quando a pessoa foi lá, fez uma coisa que nunca fez, que não costuma fazer, e aí, nossa, lavou a louça, caramba, lavou a louça, ô amor, obrigado, que maravilha, nossa, que louça limpinha, hein? Muito bom. Né? Isso faz com que a pessoa sinta motivada para fazer de novo, de novo, de novo. É como se fosse uma educação mesmo. A gente está se reeducando para se relacionar naquele ambiente. A todo momento a gente está se reeducando, né? Entendendo como que funciona aquela dinâmica para a gente ficar melhor, para a gente sobreviver, né? E viver muito melhor dentro daquela relação, dentro daquela troca. Né? O que mais, Li? Sim. E acaba se tornando uma coisa tão gostosa pro outro, né? Esses dias, a Vitória pegou para lavar um banheiro aqui em casa. A gente fez uma troca com ela, tá? Eu vou lavar o banheiro. Beleza, então. Aí ela lavou todo o banheiro, secou, deixou cheirosinho, sabe? Eu entrei no banheiro e falei, nossa, que banheiro limpo, parabéns, que gostoso. E aí depois, na semana seguinte, ela foi lavar o outro banheiro. E aí ela já veio falar pra mim, vem ver o banheiro como tá pra ver o que você acha. Sabe? Então, assim, acaba virando uma coisa gostosa, a pessoa gosta daquilo, né? A gente busca por isso. Nossa, A gente busca e você por sabe, Li, aprovação, peraí, né? a gente só quer ser vista, Mas né? E às vezes
esse tipo de coisa dentro da relação faz com que a gente seja vista. Quanto tempo a gente, nossa, sabe? Quando a gente tá de baixa estima mesmo, às vezes a gente só quer ser vista. Então, às vezes a gente faz alguma coisa para agradar o outro pra gente ser vista. E aí a gente se coloca no lugar do outro, né? Caramba, às vezes ela só tá querendo um reconhecimento. Oh, nossa, que legal, né? É muito egóico isso, mas é o que é, né? Eu acho que não tem uma pessoa que não passe por isso. Exato, ainda mais criança, né? Ainda mais criança, adolescente. Eles estão nessa fase de busca de reconhecimento, busca de ser amado. Eles estão buscando isso, né? Então, nada melhor do que dar aquilo que a pessoa precisa, suprir essa necessidade dela também, né? E uma coisa que eu gosto muito, muito, Kelly, que eu gosto mesmo de fazer é dar uma amostra grátis. Quando a gente mudou aqui para essa casa, o quarto da Vitória lá na nossa casa era terrível, era assim, terrível. Não dá nem para falar. Quando a gente mudou para essa casa, antes de ela vir para cá, a gente deixou ela na casa da avó, arrumou o quarto dela, dobramos todas as roupas, a gente deixou cheiroso, coloquei uma cortina cheirosa. Quando ela chegou, ela ficou tão encantada com o quarto que ficou arrumadinho o quarto dela, vários e vários dias. Agora já deu uma desandada, né? Mas nos primeiros dias, nossa, foi lindo, porque ela mesma viu como era gostoso ficar num ambiente como aquele. Então, eu acredito que isso seja o tipo de coisa que acaba mostrando para a pessoa que é gostoso aquilo. E aí, talvez ela queira continuar, mas talvez não. E se ela não quiser, é importante também a gente se colocar no nosso lugar, não impor. Tá tudo bem. Não fez sentido para a pessoa, tá tudo bem. Ela tem o direito de não querer. Perfeito, né? nossa. Então, deu uma amostra grátis. deu uma amostra e aí a grátis. gente indo pra nona, ouça os pontos de vista, né, e seja flexível. Então é como a gente, isso permeou tudo, né, que a gente falou ao longo da live. As criações são diferentes, então veja a perspectiva dela sobre o ambiente, sobre como ela gostaria de viver naquele ambiente, né? O que é um ambiente organizado? Um ambiente organizado para mim é isso, isso e aquilo, né? Nossa, para mim é diferente, mas ok. Eu já sei que ele não faz aquilo, ou ela não faz aquilo por mal, por maldade. Né? Ele faz porque como ele aprendeu, como ele gosta de fazer. Então, aí a gente entra até no 10º ponto, que é se preocupe com o seu. Então, se ele tem o dele, né, e você tem o seu, tem momentos que você vai precisar, os dois vão precisar se conversar, fazer os acordos, e aí você segue a listinha que a gente passou, né, para poder ter esse espaço comum, né, bem alinhado, né, com a maioria das pessoas principalmente, mas ter esse momento de tipo, ok, aqui no meu escritório, aqui no meu santuário, é meu, eu vou preocupar com o que é meu. Ele vai se preocupar com o que é dele lá, então a infraestrutura, o que ele precisa lá, ele vai se preocupar com o dele, né? E, então, os limites, até onde a gente pode ir, né? E tem isso aí, eu voto. Eu quero dar um bônus. Eu tenho uma 11ª, que é faça terapia. Gente, se você não consegue conviver com pessoas bagunceiras, é porque você precisa de ajuda. Né? Porque, assim, na verdade, não sei que seja uma coisa absurdamente absurda, né? Mas na maior parte das vezes, a pessoa que é muito organizada, e Virginiano tem muito disso, né? Ela não consegue mesmo. Humanamente para ela impossível, né? E eu sei disso porque eu estive nesse lugar e eu fiz terapia para conseguir abrir o meu mundo, abrir o meu espaço, né? Deixar de ser tão, né, as minhas coisas. Então, até esse soltar, né? Soltar e aceitar o outro como ele é também. Então, para isso, exato. Ajuda e aí, muito, amada, né? o que você vai fazer, né? Quando sair dessa live, quando a gente fechar aqui, eu clicar nesse xizinho, o que você sente que pode ser aplicado nesse primeiro momento? O que é mais fácil para você? Né? Não comece com o mais difícil, comece com o que é mais fácil para você olhar e falar, nossa, consegui né? Consegui arrumar uma coisa, consegui fazer e realizar algo. Então começa com o mais simples, com aquilo que pode ser mais tranquilo para você, para daí depois você dar passos mais complicados, mais desafiadores, né? Fazendo aquilo que você, meu Deus, isso para eu fazer, cara, vai me custar uma energia, porque não é de mim fazer isso, não é de mim agir assim.
né? E aí, claro, sempre com apoio, né? Apoio. A gente fala muito aqui sobre o apoio porque as relações são esses grandes portais que trazem pra gente aquilo que a gente precisa cuidar e olhar, né? Então, essas lives da fogueira, essas lives carinhosas que a gente tem aqui, que a gente vai passar até toda quarta-feira, é justamente para te colocar no radar, colocar no seu radar coisas importantes que às vezes passam batido, você passa a vida sem pensar. A vida sem pensar, né? Às vezes você está sofrendo com aquilo, mas você não identifica que aquilo está te incomodando, porque você só está reagindo, né? E aí, quando você vê, nossa, mas juntou tudo, aí juntou tudo, todas as áreas, aí bagunçou tudo. E aí, é nesse momento que a maioria das pessoas vai pedir ajuda. Então, ao invés de você esperar esse momento caótico para pedir ajuda, peça ajuda agora, por amor, que é muito mais leve, é muito mais tranquilo de caminhar, né? E a fogueira é um oferecimento, inclusive, do Alcateia. Porque aqui a gente quer trazer bem essa troca, essa conversa, né? Só que lá no Alcateia é onde a gente faz a prática. É onde a gente coloca, né, as mulheres para, de fato, cuidarem disso, né, e fazerem desse encontro, desse espaço, um momento delas cuidarem delas de uma forma muito mais profunda, sanando, como eu trouxe no começo da live, sanando essas doenças mesmo que a gente tem, não é só no corpo físico não, mas no campo emocional, no campo espiritual, no campo mental, e por aí vai, de crenças, de comportamentos que a gente tem, né. Então, toda quarta-feira nós estaremos aqui com temáticas novas para vocês, com temáticas super interessantes. Convide alguém para participar, esteja com a gente. Inclusive, se você quiser receber materiais que podem vir aí ao longo da semana, vídeos que a gente pode ver, né, e sentir de mandar no grupo, é só você clicar no link da bio e se cadastrar não, porque não precisa. Você vai ter um link direto para o grupo de WhatsApp, que é para o nosso grupo VIP chamado Fogueira, que é lá onde a gente vai avisar quais vão ser as temáticas, o que vai acontecer, né? Então você vai ser muito bem-vinda. É um grupo silencioso, então não se preocupe que não vai ser aquele monte de mensagem, vai ser só mesmo os nossos avisos, os nossos materiais, o que a gente quer trazer referente àquelas temáticas, tá bom? Inclusive com a agenda já completa, a gente já tem a agenda completa, né, Li? E já postamos lá hoje, a gente já tem a agenda completa dos próximos encontros para você se organizar, né? E começar a sentir como você tá naquele espaço, tá? O que tá rolando por aí em relação àquelas temáticas? Para você vir aqui, ó, e dar um checkmate na coisa, né, Li? É isso aí. Acho que esses encontros vão ser muito valiosos, né, Kézia? A gente está preparando com muito carinho todos os temas aqui, para fazerem diferença no momento, alinhado com o momento, alinhado com o sol, alinhado com a lua, alinhado com a energia que está disponível. Então, é com muito carinho e Isso mesmo. aproveitem. Isso mesmo. Então ficamos por aqui. Gratidão a todo mundo que chegou lá no comecinho, quem chegou agora no final, Deia Bonita, a Josi também, que chegou agora no final. A live vai ficar salva por 24 horas. Se você perdeu, então assista. E é isso. Gratidão por estar aqui. Li, obrigada por esse encontro. Aprendi muito, viu? Adorei. Beijo, gente. Fiquem bem. Até semana que vem.